Fala pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês hoje uma plataforma incrível para você que gosta de otimizar o seu tempo, gosta de se organizar e gosta de não perder nenhuma data importante no seu semestre, beleza? Então esse aqui é o aplicativo, ou melhor dizendo, é uma plataforma que é o Trello. Então esse aqui é o meu Trello que eu fiz especialmente para o meu terceiro semestre e aqui eu tenho todas as minhas matérias, então eu organizo ele da seguinte forma. E eu vim mostrar para vocês hoje como a gente cria um quadro no Trello. Então vamos lá? Então aqui, ó, essa é a página inicial do Trello e aqui a gente consegue ver os quadros que eu já criei e eu também consigo criar um novo quadro. Então se eu vier aqui em criar um novo quadro, ele pede para eu adicionar um título. Então vou colocar lá terceiro semestre. Beleza? Então aqui é visível para mim, né? Essa é a minha área pessoal. E aí você consegue também deixar visível para outros grupos. Então você pode criar o seu Trello com seus amigos, por exemplo. Então eu vou criar aqui o meu quadro. E aí, acabei de criar o meu quadro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeiro, a gente consegue fazer algumas alterações aqui, como por exemplo a foto de fundo, né? O plano de fundo. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma foto de uma biblioteca, igual está no outro, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui está o meu quadro. Então, você consegue aqui, por meio dessa ferramenta, ter um acesso a uma plataforma que você tem vários tipos de foto e são todas grátis. Então, você vai lá e coloca. E aqui eu consigo adicionar listas. Então, como eu coloco, como eu me organizo geralmente? Eu me organizo da seguinte maneira. Eu vou colocando todas as matérias que eu tenho aqui. Por exemplo, semiologia, neuroanatomia, parasitologia, espiritualidade, PBL e o PBL. Então tem todas essas matérias e aí no final eu coloco concluídos. Então aqui eu coloco concluídos e eu coloco um mês específico. Então a gente, como nós estamos em abril, né? Aqui é abril. Beleza? Então eu deixo dessa seguinte maneira. Então tá tudo bonitinho aqui e aí a gente começa a editar. Então como é que eu coloco no meu Trello pessoal? Então eu coloco aqui as minhas aulas, eu coloco os dias, as datas da prova, eu coloco também diferenciação, né, que a gente precisa muito hoje, que é de aula teórica e aula prática. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso. Então vou colocar aqui, por exemplo, síndromes. Supor, opa, então vamos supor que a gente vai ter uma aula sobre síndromes, beleza? Eu vou adicionar esse cartão e o que a gente consegue fazer com ele? Então, se você abrir ele aqui, se clicar nele, você consegue ter acesso a tudo que tem nele. Então, por exemplo, a gente tem a descrição, que a gente consegue colocar uma descrição mais detalhada. Aí a gente também pode aqui, ó, alterar os membros, colocar etiquetas, que eu vou explicar para vocês jazinho, e a gente coloca também um checklist. Então, por exemplo, isso aqui é muito importante no PBL. Por quê? No PBL você tem vários materiais que você tem que ler, você vai colocando aqui. Ah, eu tenho que ler o Guyton, por exemplo. Eu coloco aqui, ó. Então ele vai ficar aqui e eu vou marcando, ó. Então eu vou marcando conforme eu vou realizando as minhas atividades, beleza? E o que mais a gente pode fazer? A gente pode colocar a data de entrega. Então, por exemplo, a data de entrega aqui está para o dia, vou colocar aqui um dia 22. Melhor dizendo aqui, a gente está na data de entrega, e aí a gente coloca até a hora, né, dessa data de entrega. Então, eu posso colocar também a data de início. Então, o PBL vai começar nessa terça, né, e vai até a terça que vem. Então, eu consigo fazer essa alteração e colocar até que horas eu tenho que colocar isso aqui, né? Então, vamos botar, por exemplo, 8 horas. Pronto, está criado aqui a nossa data de entrega. Então ele vai deixando bonitinho aqui. E aí, quando eu concluir, eu coloco como concluído. E ele vai ficar verdinho ali, já vou mostrar para vocês. E o que eu acho interessante também é a questão das etiquetas. Porque nessas etiquetas aqui eu consigo diferenciar cada uma das minhas atividades. Então, por exemplo, vou criar uma etiqueta aqui. Aula remota. Então, vou colocar essa etiqueta aqui. A outra, posso colocar aula prática. Beleza? Aula prática. Então eu vou colocando aqui, vou colocando vermelho, que eu gosto, eu coloco geralmente como prova, né? Eu coloco como prova, e etc. E aí vai, né? Então eu consigo colocar todas essas marcações aqui. Então é assim que funciona. De resto, a gente tem outras funções, mas assim, as funções principais são essas. Então eu vou abrir o meu
o meu pessoal para mostrar para vocês algumas outras características que eles têm. Então vamos aqui, ó. Então aqui vocês conseguem ver as minhas etiquetas, ó. Então eu peguei várias dos meus cartões que estavam nos concluídos e coloquei de volta nas listinhas para mostrar para vocês como é que funciona. Então, por exemplo, vou pegar aqui o PBL. Olha só, PBL, primeiro problema. Então, ele foi no dia 30 de março, às 8 horas, que meu PBL é de manhã. Então, aqui na descrição, eu geralmente coloco os objetivos que eu tenho que atingir. E no checklist, eu coloco todos os materiais que eu tenho que ler, e no final, o resumo e o mapa mental que eu tenho que fazer. Beleza? E aí ele fica todo bonitinho aqui, com a etiqueta de tutorial. Então, olha só as minhas etiquetas. Aula remota, projeto, que é o tutoria em foco, aula presencial, prova, trabalho em grupo, trabalho individual, uma leitura de artigo, tutorial e também aula prática. Você pode criar diversas etiquetas. Então, se você olhar aqui, ó, eu consigo ver tudo bonitinho e se eu clicar nela, ela só fica a cor, bonitinho. E aí, o que eu faço? Depois que eu realizo a minha tarefa, eu pego ela e coloco na data correspondente. Então, aqui eu terminei em, é, em março. Então, vou colocar aqui em concluídos em março. Coloquei aqui em concluídos em março. E aí vai ficando bonitinho assim, ó. E aí, qual que é uma outra atividade muito interessante aqui do Trello? É que eu consigo ver tudo de forma de calendário. Todas aquelas atividades. Então, olha só. Hoje, dia 20 de abril, eu tinha um problema para fechar, que era o problema 3. Problema concluído, ele deixa bem aqui bonitinho. Beleza? Aí aqui ele vai mostrando as aulas. Quinta-feira tem uma aula, na sexta-feira tem um outro problema para entregar. Então assim vai. Então eu consigo ver tudo bonitinho e me organizar. Então, galera, é basicamente assim que funciona o Trello. Então a gente tem outras funções. O Trello pode se organizar de diversas maneiras, mas fica a seu critério para saber aquela que vai se adequar melhor àquilo que você está procurando nessa ferramenta, beleza? Então, se você gostou, compartilhe com alguém, marque alguém aqui nos comentários, e aí a gente volta com mais dicas, e principalmente a do concorrente, que é do Notion, né? Então, fique ligado aí nas nossas redes sociais, beleza? Valeu!